A todos que nos assistem, nosso muito obrigado e fiquem a partir de agora com o Diálogo Espírita número 477. Dentre as atrações de hoje, temos a pergunta sobre a diferenciação que os espíritas fazem entre família e parentela. Mas não são a mesma coisa? Não, não são, como nós veremos logo a seguir. O pensamento é uma energia que age, modifica e transforma as coisas em nosso redor. E também atrai e repele os pensamentos e intenções das outras pessoas. Para compreender isso melhor, no Fonte Allan Kardec de hoje, nós temos informações contidas no livro A Gênese de Allan Kardec. E em As Razões dos Fatos, temos explicações sobre como ficam os espíritos que desencarnam na infância. Será que eles permanecem como crianças ou retomam imediatamente a aparência que tinham na penúltima ou em qualquer outra das reencarnações anteriores em que atingiram a vida adulta? Nós veremos isso já a seguir. Diálogo Espírita começa agora. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, o tema é viver no mundo sem ser do mundo. Um desafio para todas aquelas pessoas que se preocupam com as consequências espirituais dos seus atos e que buscam um caminho de harmonização em relação à realidade do mundo. Estamos eu, Rose e a Hilde hoje trocando ideias, né? Porque viver no mundo sem ser do mundo é um desafio que ninguém vence 100%. Nós todos tentamos como um programa de vida. Eu fico pensando, Hilda, quando nós reencarnamos, né? Fazemos o planejamento reencarnatório no mundo espiritual, sabemos das nossas fraquezas, das nossas falhas, sabemos que vamos estar no meio que não favorece a atitude correta, a espiritualização, o atingimento dos objetivos espirituais, né? Como é que nós fazemos planejamento de vida visando a vitória espiritual, sabendo de todas as dificuldades que a reencarnação proporciona quando estamos mergulhados num corpo carnal? Rose, como você disse, não é fácil, não é? Dentro do movimento, né, no movimento espírita, essas máximas, né, esses axiomas, essas sentenças, permeiam as nossas falas. Uma dessas, como você trouxe, e é o tema de hoje, estar no mundo sem ser do mundo. Nos faz pensar assim, como? Né? O que isso significa para nós? Por que desse planejamento que você disse, se já tem esse sentimento, essa sensação de que nós vamos desembarcar num ambiente que aparentemente não nos é propício, como você falou, né? Porque o mal vence aqui, né? Sim, a gente sabe, nós sabemos que a probabilidade é como se tivesse uma torcida contrária para que vencêssemos. Mas é justamente a oportunidade que é lançada pelo próprio desejo, pela própria vontade de cada um de nós, de retornarmos ao plano terrestre, né, ou no ambiente, no mundo que tivermos que reencarnar, para podermos aprimorar, desenvolver as nossas habilidades. Muitas vezes, coisas que deixamos por fazer, sentimentos, atitudes que precisamos aprimorar. Mas tudo isso é planejamento. Tudo isso é, né, no planejamento. A gente não fica muito entusiasmado demais, não, quando planeja, pensa, eu vou conseguir tudo isso. Um espírito uma vez me disse, Rose, você está desesperada com a situação, aflita com a situação familiar. Você não imagina o que você queria no seu planejamento reencarnatório, era muito mais que isso. Mas geralmente é assim, nós ficamos ansiosos e às vezes ali desejamos fazer tudo uma vez só. Né? Então, quero isso, aquilo, mas nós temos os nossos mentores, supervisores espirituais que nos auxiliam justamente.
pense bem, como Limita, foi falado não. para você. Rose, Limita um se sonho. se acalme. Nesta, É só pense nesses itens aqui que já está bom demais. E então, estar no mundo sem ser do mundo significa que nós devemos viver sim neste mundo material, porque em consonância, né, estando junto daqueles que muitas vezes não são tão afinizados conosco, ambientes que se nós não nos mantivermos firmes, vamos acabar descambando para, como dizemos, o lado negro da força, não é? Mas porque não pode acontecer, né? Justamente. E então, o que significa isso, Rose? Estar neste mundo, que é um mundo material, nós precisamos deste contato. Né? Mas não era de melhor, estarmos então, com as ficar no pessoas. plano espiritual e progredir lá? Porque aí não tem Mas nem tudo, dos ajustes mas justamente todas, no plano tentações. espiritual, muitas das situações que nós vamos vivenciar no material, nós não teríamos oportunidade. Então, no mundo material, nós vamos justamente estar em contato Os diferentes. com aquilo Tá que certo, faz tá com que certo. aqueles beliscões, né, as chamadas. Então, aqui nós vamos ver. É como se fosse na escola, né? É uma escola, né? A Terra é uma escola. Então, nós estamos aqui para ver o quê? Será que aquilo que eu já vivenciei e os ensinamentos que eu obtive no plano espiritual, será que eu realmente apreendi? Então, nós estamos aqui e aí vamos buscar estar no caminho reto, nos mantermos firmes nesta proposta. Então, muitos são os convites que o mundo nos faz. É proibido querer ganhar mais, ter bens, nada disso. Mas é como eu vou utilizar desses recursos, vivenciar um relacionamento, aprender, buscar o conhecimento. Significa não viver com tristeza também, né? Sim. Porque o mundo é feito por Deus, tem tanta coisa bonita, né? Aliás, as tentações, se elas não fossem agradáveis, né, não seriam tentações. Resistir a elas e achar, né, as coisas boas no mundo, viver com plenitude, né, apreciando o momento presente. Mas se perder de vista esse objetivo espiritual, eu acho que é um grande desafio para mim. Porque é fácil você se isolar do mundo também. Né? Tem um ambiente difícil, tem um parente difícil, tem um desafio maior. Você se isola. Eu me isolo. Aí, quando vai viver numa chácara isolada, numa ilha. Uma ilha e acabou, né? Também não é por aí. Eu acho que o grande desafio de viver no mundo sem ser do mundo, para mim, né, nas minhas reflexões, assim, é conseguir manter a serenidade no desafio, o foco na finalidade espiritual dessas lutas terríveis, né? Que a gente tem que enfrentar para se manter de acordo com os padrões que elegeu para a própria vida, enxergar a construção do bem. Mas é muito mais que isso. O desafio grande para mim é viver com alegria. Viver com alegria, porque se nós não vivermos com alegria, somos ingratos perante a Deus. Ele fez um mundo colorido, fez fruta com gosto bom, fez vento. A questão é a forma como nós enxergamos esse mundo. Pois é. Né? Porque muitas vezes esses chamados, esses convites que nós recebemos, a maioria, até por uma questão cultural, fala que não é de Deus. Não é? Mas é justamente nós termos esse olhar que você falou. Espera aí, esse chamado que eu recebi, esse convite, essa situação que me apareceu, o que de bom eu posso retirar dela? Ou será que eu devo aceitar? Eu estou preparada para receber este convite que pode me conduzir a um mau caminho? E me manter equilibrando, né? É difícil. Justamente, mas aí é aquela coisa do livre-arbítrio, é uma escolha nossa. Então podemos sim estar aqui, felizes, como você falou. Que é importante, manter né? essa alegria. Imagina que é você reencarna com planejamento difícil, mas que é para o teu bem. Sim. Né? Deus te permitiu aquele tipo de vida para você ser mais feliz, adquirir sabedoria, serenidade, força interior, né? Construir sua vida espiritual, se melhorar e se preparar para exercer seu papel no mundo com solidariedade.
o exercício do desapego, né? De não nos prendermos ao reconhecimento do mundo, aos valores que nós elegemos, aos nossos atos. Para mim, o grande desafio é esse. Estar no mundo sem ser do mundo, é vivermos aqui conscientes da nossa realidade de espíritos imortais, mas cultivarmos a alegria de viver, o reconhecimento e a gratidão a Deus de permeio com toda essa luta humana, né? Sim. Quando nos tratam mal ou quando perdemos o nosso cargo, a nossa profissão por efeito da corrupção ou da maledicência, né? Conservarmos aquela confiança em Deus e mesmo assim conservarmos aquela serenidade interior e a alegria de viver, para mim é o grande desafio de estar no mundo sem ser do mundo. Perdoar, desapegar, deixar a sombra para trás e focar no bem, né? O que você poderia nos dizer para concluir o tema? Eu acredito muito que todos nós podemos viver dessa alegria. Eu lembro que uma vez um colega falou, porque muitas vezes nós, espíritas, acabamos levando tudo com muita seriedade e perdemos a leveza, né? E nos proibindo, porque a doutrina não proíbe nada, não é? É uma questão de escolha, mas às vezes nós nos proibimos e ficamos até mais duros na vivência diária. E ele questionou, por que nós não podemos dançar? Por que nós não podemos comemorar? Podemos viver com esta alegria. Agora, de que forma nós vamos dançar a vida, aceitar esses convites para que nós permanecemos, como disse a Rose, em serenidade. Eis o grande desafio. Muita paz e bem para todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje, no Espiritismo Responde, nós temos uma pergunta que sempre é feita a respeito da família e da parentela. E essa dúvida ela surge muito quando nós estudamos o Evangelho e que tem aquela passagem que Jesus está pregando na sinagoga e já é tarde da noite, e eis que chega um discípulo e fala que a mãe dele e os irmãos estavam procurando, preocupados. E ele responde assim, mas quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem é os meus irmãos? Então, num primeiro momento causa um choque, né? Onde se viu Jesus fazer esse questionamento, será que ele foi grosseiro com a mãe dele? Não, não é nada disso. Então, que com o Espiritismo vem responder para nós que existe uma diferença, sim, existe dois tipos de família, a família consanguínea e a família espiritual. A família consanguínea é o pai, a mãe, né, que eles favorecem a criação do corpo biológico, mas não o espírito, porque o espírito procede do próprio espírito, ele já foi criado antes da matéria, antes desse corpo. Então, a família consanguínea, muitas vezes, é uma reunião de espíritos que estão ali para aprimorar o seu lado moral, de forma que, muitas vezes, eles estão ali apenas para cumprir um tempo e muitas das vezes essa família se dissolve. Um irmão vai morar em outro país, o outro perde o contato, mas eles levam a lembrança que tiveram de quando estavam todos reunidos. Mas a família espiritual é aquela família que congrega os mesmos sentimentos, os mesmos ideais. E são famílias que vêm através do tempo, através das reencarnações. E no livro O Consolador tem uma questão lá e que as pessoas afirmam
que a reencarnação, ela distancia os laços de família, mas não é verdade, pelo contrário. Nós também iremos encontrar essa pergunta muito parecida no Livro dos Espíritos, a 204 e a 205 do Livro dos Espíritos também. Pelo contrário, vai ficar fortalecido, porque nós temos a ideia que a família é essa que estamos aqui hoje. Esquecemos que através das reencarnações nós temos uma família imensa. E lembrando que nós somos criados por Deus, que é o nosso Pai. Então nós já formamos uma grande família. Então a família consanguínea é aquela que passa, que ela está apenas por um tempo. E a dos laços espirituais, essa é mais permanente. Quantas vezes nós temos amigos, colegas, que a gente sente que é muito mais nossos irmãos do que o nosso irmão consanguíneo. Quantas pessoas nós conhecemos que falam assim, eu tenho certeza que a minha tia já foi minha mãe algum dia, pela sintonia, pela simpatia que uma nutre pela outra. Então a família espiritual é a verdadeira família. Vamos cuidar da nossa família pela oportunidade de estarmos aqui para o nosso crescimento moral. A família consanguínea também é oportunidade. Não devemos desperdiçar o tempo e as oportunidades. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto muito importante. Durante toda a doutrina, toda a codificação, esse assunto está presente em todas as obras, que é a influência dos pensamentos sobre os fluidos. E eu vou usar como base a Gênese. Aqui tem um capítulo interessantíssimo sobre os fluidos, capítulo 14. E eu recomendo que vocês, se puderem, leiam na íntegra todo esse capítulo, porque realmente não tem como excluir alguma parte dele, todas as partes são importantes. Eu vou ler alguns trechos para a gente conseguir fazer um comentário sobre esse tema. Então, eu vou iniciar aqui a ação dos fluidos a ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e o pensamento. Está no item 13. Diz assim: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível. Continuando no outro item, os espíritos explicam assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não manipulando como homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade, então, são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal e tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor, e mudam-lhes a propriedade como um químico,
muda até a propriedade dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Se a gente tivesse uma caneta marca-texto, marcaríamos todo esse parágrafo, não é mesmo? De tão importante que ele é. Vamos fazer um resumo disso tudo. O pensamento, ele tem uma ação sobre os fluidos. Isso significa que quando a gente emite pensamentos de ordem negativa, ou um pensamento mais denso, ou um pensamento no dia a dia que nós não estamos gostando de alguém, ou do que alguém falou, ou a forma como ela agiu, nós emitimos esse pensamento. Logicamente, essa pessoa, ela pode perceber, porque esse pensamento, ele tem ação eletromagnética. Então, ele acaba plasmando, ele acaba modificando esses componentes fluídicos, que o perispírito naturalmente é formado também. Então, essa impressão do pensamento fica assim marcada no perispírito, de quem emite esse pensamento e de quem recebe esse pensamento. Veja só, no capítulo todo ele vai explicando então os detalhes dessa ação. Por isso que é importante lermos o capítulo inteiro, se quisermos aprofundarmos o tema. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: se quisermos atrair para perto da gente espíritos bons que possam nos auxiliar nas nossas provas diárias, nas nossas provações que passamos todos os dias para o melhoramento espiritual, então precisamos treinar o nosso pensamento para o bem. O pensamento e a vontade, eles são construtores da vida espiritual. Então, se nós treinarmos dessa maneira, emitindo pensamentos bons, atrairemos espíritos com o mesmo objetivo. Pelo contrário, se nós emitirmos pensamentos maléficos, tanto direcionados a nós mesmos, quando fazemos autocrítica, quando somos muito exigentes, como direcionados ao outro, igualmente atrairemos espíritos dessa categoria. Vejam só, precisamos cuidar da forma do nosso pensamento, como as emitimos, e temos a responsabilidade sempre sobre ele. Por isso que Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação, e fora do amor também. Muita paz, meus amigos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a difícil aceitação das guerras. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, sobre o codificador Allan Kardec. Em lentes especiais, o DNA divino nos faz todos irmãos. E ainda, cada povo tem o governo que merece. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nos Razões dos Fatos de hoje, eu vou me servir de um artigo do palestrante e escritor Marcos Demário, publicado na Revista Internacional do Espiritismo de março último, cujo título é Crianças Depois da Morte. De fato, essa é uma curiosidade de muita gente, especialmente de famílias que foram separados fisicamente pela morte de alguém em tenra idade. Na questão 199 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual a razão de haver tantas vezes a vida ser interrompida ainda na infância. E os espíritos superiores responderam que muitas vezes pode, vejam que diz pode, não quer dizer que seja sempre, ser o complemento de uma vida anterior interrompida antes do tempo marcado. E que também, as mais das vezes, serve de prova ou expiação para os pais. O autor do texto, desse artigo a que me referi, ele interpreta no seu comentário que essa resposta implicaria também numa situação de prova para o espírito que está
desencarnou e dê apenas expiação para os pais. Então eu consultei a obra citada e vi que há essa diferença. Talvez pelo fato de que o articulista tenha entendido que desencarnar prematuramente sempre acaba se constituindo numa provação. E aí ele, Marcos de Mário, utiliza de uma mensagem do livro Crianças no Além, de Chico Xavier, de 1977. O autor de uma das mensagens psicografadas nesse livro é do espírito menino Marcos Hideo Hayashi, de 12 anos, que desencarnou em fevereiro de 1975, vitimado por um acidente de automóvel. E aqui eu vou fazer a leitura de dois pequenos trechos do autor dessa matéria, que eu citei, que ele menciona o prefácio de Emmanuel nesse livro. Então Emmanuel diz assim: por que a desencarnação de crianças, vidas taladas em flor? Muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinado do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a elas em benefício próprio. E depois, ainda no prefácio um pouco mais à frente, ele diz: Marcos, que é o espírito desse menino, o suave mensageiro, deixa claro que a vida prossegue no mais além, que novas áreas de existência se descerram depois da experiência física em auxílio dos pequeninos carecentes de instrução e ternura, que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre, e sim para que, na vida ou além da morte, haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Vejam que bonito essa colocação de Emmanuel no prefácio desse livro. E ele diz, o Demário, que a desencarnação, então, fazendo um retrospecto desse trecho, pode representar uma escolha do espírito ainda durante seu planejamento reencarnatório, por necessidade própria e ou de seus pais, ou por determinação da lei divina, como consequência de atos das vidas passadas. Uma coisa é certa, não é o acaso, não é a fatalidade que culminam com tais situações. Mais adiante no livro Crianças no Além, esse livro que a gente está examinando, o espírito do menino, na mesma mensagem, narra que ele estava sendo amparado pelo avô materno Joaquim, que sequer ele conhecera em vida, e que estava num parque, acompanhado por outras crianças na mesma situação, onde recebia tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Ou seja, segundo tal descrição e de outras obras espíritas, uma vez desencarnados, os espíritos de crianças se mantêm durante algum tempo variável, com a aparência perispiritual, aquela do corpo fluídico, perfil psicológico e inserção numa realidade infantil. Apesar do curto período estagiando no corpo carnal, ele fica condicionado a essas experiências mais recentes e distante, portanto, da memória mais recuada de outras vidas. Ele pensa e age como criança e como tal é tratado. O tempo que ele vai levar para retomar uma consciência de nível correspondente da idade adulta é variável, conforme as suas necessidades e daqueles demais envolvidos nesse planejamento reencarnatório, enfim, todo o grupo, o núcleo familiar ali. Para reforçar e para encerrar o dito até agora, eu trago do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, a informação de que espíritos de crianças estavam numa espécie de educandário, Lar da Bênção é o nome, em preparação à reencarnação, e havia ali também instrução primária e alfabetização. Boa semana a todos, até a próxima.